Levítico 19, nada como defender o pepino. Levítico 19, verso 1 e 2. Isso aqui é água mesmo ou é outra coisa? Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande, desculpa, eu estou em números. Desculpa. Disse ainda o Senhor a Moisés, continua o protagonista dele: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Diga a toda a comunidade, diga a toda a congregação, diga a toda a igreja, diga a todo o povo de Deus: Moisés, diga para eles que eles devem ser santos, como eu sou santo. A figura dessa santidade que Deus exige de mim e de você não é tal qual exatamente Ele é, porque isso é impossível. Mas é a ideia de que eu e você fomos criados para um propósito na vida. Se você ler o catecismo, o breve catecismo da Confissão de Westminster, da qual nós declaramos a nossa vida, a primeira pergunta do breve catecismo é a pergunta de muitos seres humanos: qual é o fim principal do homem? Para que nós existimos? Por que e para que nós acordamos todas as manhãs? Nossa vida se resume no quê? Para que nós trabalhamos? Para que nós casamos? Para que nós existimos? Para que nós vivemos? O breve catecismo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, adorá-lo para sempre. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:36, vai reverberar, vai afirmar o que Levítico está nos dizendo, quando diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Presta atenção na reflexão que eu quero com vocês nessa manhã. Cada vez mais você encontra pessoas vazias. Cada vez mais você encontra seres humanos lutando contra a depressão. Cada vez mais cresce entre nós o anseio por uma vida de sentido e significado. Para anestesiar essa dor que o ser humano busca, nós usamos os recursos farmacêuticos. Para que aquela angústia que vai no peito de muitos seja anestesiada, nós aplicamos os benzoadipínicos e todos os outros tratamentos. Mas alguns, não querendo passar por um tratamento lícito, buscam no álcool, nas drogas, no sexo, nas noites desenfreadas, no crime, talvez no trabalho também, mesmo o trabalho sendo algo digno, mas há muitos que se refugiam ali. Algo para dar sentido à nossa vida.
Mas veja o que diz um psiquiatra britânico, que usa o pseudônimo nas suas literaturas de Theodore Danby. Não sei se eu falei certo, porque eu e o inglês não temos uma boa amizade. Mas o nome dele verdadeiro é Anthony Daniels. Ele tem vários livros e ele esteve no Brasil em 2011 e foi entrevistado pelo Roda Viva. E ele disse que, estudioso do comportamento humano, ele disse que o ser humano, para escapar do vazio existencial, tem sucumbido a todo tipo de cultura e de comportamento, do qual mais estraga a sua vida do que lhe dá sentido. Pasmem, o psiquiatra Anthony Daniels, no seu livro escrito Podres de Mimados, o título é sugestivo, nossa cultura, o que restou dela, qualquer coisa serve, e o recente lançado agora, este ano, não com um estrondo, mas com um gemido, a política e a cultura do declínio, ele diz, a começar pelo seu país, Inglaterra, e a sua região, a Europa, dizendo que as pessoas estão adoecidas, elas estão cada vez mais doentes, porque elas abandonaram Deus. Anthony Daniels, ateu, psiquiatra, diz que o declínio da cultura é por causa do declínio da religião. E no livro dele, Qualquer Coisa Serve, ele não defende que qualquer religião serve. E ele faz um ataque severo ao islamismo, e ele defende que a cultura judaico-cristã, que é a nossa, é a única que pode trazer sentido à vida dos homens e impedir que eles adoeçam. Não basta te dizer, então, que eu virei fã desse psiquiatra e estou agora começando a ler tudo o que ele escreveu. E se você quiser ver a entrevista dele no Roda Viva de 2011, você entra no YouTube e coloca lá o nome dele e você vai ver ele dizendo isso. Contudo, o declínio da humanidade, o declínio da nossa sociedade que está se degradando, é por conta de deixar de olhar para Deus como Deus fala em Moisés no livro de Levítico, no texto que nós lemos. Veja, qual que é o contexto ali de Moisés? O povo de Deus, 400 anos no Egito. 400 anos em que eles oram, rezam e proclamam a um Deus do qual o nome vai sendo esquecido. 400 anos eles ficam ali, vendo uma cultura miscigenada no Egito, onde vários deuses são apresentados. Há Deus do rio Nilo, ao Deus da atmosfera, ao Deus do campo, ao Deus das plantações, ao Deus do gado. E por isso que quando Moisés entra lá, ele incita as 10 pragas, porque 10 deuses precisam cair. O povo hebreu, então, ele está contaminado por essa cultura. O povo hebreu, então, tem isso permeado na sua mente. Por isso, que todas as vezes em que eles encontram dificuldades, eles reclamam de terem saído do Egito. Por isso que Moisés está lidando com uma cultura naquele momento completamente intoxicada, viciada em facilidades. Então veja, se você ler a história de Israel e a peregrinação no deserto, você vai ver que caminhando, dando sede, eles reclamam, em vez de procurar água, em vez de procurar uma saída, em vez de clamarem a Deus, em vez de buscarem um entendimento do que fazer, eles são levados pelo emocional
a reclamarem. E toda vez que nós reclamamos, nós não estamos na nossa consciência racional, nós estamos na nossa consciência emocional. E aí, Moisés então tem que ficar lidando com o que talvez o Anthony Daniels está escrevendo no livro Podres de Mimados. Ele tem que lidar com gente mimada, e ele então toca na rocha, e ele vai fazendo o que Deus manda, para atender a demanda emocional de um povo completamente intoxicado por uma cultura diversa como a do Egito. Ora, senhores, 400 anos, geração após geração, se eles duravam 100 anos em sua média, 4 gerações estavam ouvindo sobre um comportamento, um estilo de vida, embora trabalhando duro, emocionalmente fácil. E é por isso que então Deus diz em Levítico: fale a toda a congregação e dize: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus aqui dá um sentido e um objetivo e um propósito para a vida. Sermos santos, separados para o uso de Deus e para a compreensão de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 14 e 15, ele vai dizer para a gente sobre como nós funcionamos psicologicamente. Ele diz: cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é uma palavra usada para desejo e entendimento. Cada um é atraído por aquilo que entende, por aquilo que gosta e por aquilo que deseja. E ele diz no verso 15, depois, havendo esse entendimento, esse gosto, esse desejo, sendo concebido, sendo usado, sendo praticado, dá luz ao pecado. E o pecado, então, sendo consumado, gera a morte. Voltando, então, para a questão de sermos santos, conforme o desejo de Deus, como Ele é. O que a gente poderia entender, então, que Moisés tem que dizer à congregação? É o amparo que Jesus nos dá no Evangelho de João 6,38. Quando ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Moisés está dizendo ao povo no deserto: sede santo como eu sou santo, Deus está comunicando ao povo que Deus quer que eles sejam o desejo de Deus, não os nossos próprios desejos. Porque Jesus então vai dizer que ele desce não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Contudo, se Jesus tivesse voltado para os seus desejos, se Jesus tivesse voltado para as suas vontades, se Jesus estivesse vivendo a humanidade tal como ela é, com certeza, ele teria peitado aqueles que o depredaram, que o cuspiram na cruz. Naquele momento crucial de: se tu és o Cristo, desce da cruz, ele teria descido. Porque ele é o Cristo. E se ele tivesse a necessidade de ser amparado pela opinião popular, ele teria descido. Mas como ele estava amparado na vontade de Deus, e ele sabia qual era, ele não desceu. E porque ele não desceu, porque estava amparado na vontade de Deus e não na proclamação dos homens, ele venceu e nos levou a vencer também. Então, toda vez que nós nos amparamos na vontade popular, na vontade do mundo, nos desejos pessoais, nós sucumbimos e nós morremos. E toda vez que nós nos amparamos na vontade de Deus, nós vencemos e nós triunfamos. Dá um amém aí, gente. Ajuda eu aqui. A decadência do cristianismo atual. E se você
ouvir muitos sermões por aí, se você vê como é que vão as igrejas nas suas campanhas, você vai ver que o que eu estou dizendo aqui não é nada... Não estou fazendo uma reflexão tão profunda, não estou sendo tão inteligente e intelectual assim. O problema é que nós buscamos a Deus nos dias atuais para realizar os nossos desejos. As campanhas que as igrejas fazem não é para ajudar você a lidar com o pecado do qual você não consegue se desvencilhar. É para você comprar aquilo que você desejava comprar e não consegue. O teu dinheiro está curto. Então nós vamos fazer uma campanha para que o teu dinheiro seja alongado, prolongado. Deus vai fazer um milagre para você poder comprar a casa na praia. Nada contra a casa na praia. Mas a questão é que o cristianismo está sendo vendido para nós hoje, dentro de uma cultura da mitologia árabe, do Aladim, em que eu acho uma lâmpada e ao esfregá-la sai um gênio, que eu tenho 3 desejos que podem ser realizados. E isto atrai os seus consumidores. Logo, nós não somos mais chamados a sermos santos como Deus é, a vivermos para o propósito que Ele tem. Mas sim, nós estamos indo atrás de Deus para que Ele realize os nossos propósitos. E que Deus seja como nós para realizar os nossos desejos. E não mais que nós sejamos como Deus, separados para realizar o seu desejo. Então precisa vir, conforme Jesus disse, na sua profecia, que as pedras clamariam. Você lembra desse texto? Precisa vir um psiquiatra ateu para dizer que o que traz sentido à vida do homem é Deus. E eu fico olhando dizendo, Jesus de fato é o profeta. Porque uma pedra está dizendo aquilo que pastores não conseguem mais dizer. De que o sentido que nós temos na vida, e só vamos encontrá-lo se nós formos santos como Deus é santo. Agora, por favor, essa palavra quando é proclamada dentro de um espaço religioso, santidade, está muito voltado à roupa, muito voltado à estética, muito voltado a linguajar, muito voltado a uma série de coisas dos quais é importante, mas não é isso que Deus está dizendo que nós seremos santos. Viktor Frankl, psicólogo judeu austríaco, desenvolve toda a sua teoria no campo de concentração nazista. E Viktor Frankl, então, é o pai da escola psicológica chamada logoterapia. E Viktor Frankl defende que doença psíquica, emocional, afetiva, não encontra guarida, acolhida em pessoas que têm um sentido na vida. Viktor Frankl defende e faz os seus experimentos enquanto sofre no campo de concentração, de que os que morreram facilmente, e aí ele faz uma alegoria, como eu fiz aqui sobre o brinco, de que muitos morreram na câmara de gás, muitos morreram... Mas ele diz o seguinte, aqueles homens foram facilmente levados e desejaram a morte por conta de tanto sofrimento. Ele percebeu que muitos ali, que foram para aquele famoso chuveiro que não era uma água que saía, era gás mortífero, desejaram estar ali porque faltou-lhe um propósito na vida. Ele diz, por exemplo, no seu livro, que um companheiro de cela
contava os seus dias, amanhecia com alegria, adormecia com alegria, mesmo preso. Porque o que ele tinha como sentido na vida era a visão que ele tinha da sua cela de uma árvore que ele acompanhou crescer. E quando os nazistas cortaram aquela árvore porque ela ficou muito grande e impedia eles o trabalho, uma semana depois aquele amigo de cela morreu, porque ele não tinha mais o que acompanhar, não tinha mais o que desejar, não tinha mais o que adorar. Então ele escreve que o sentido da vida que sustentou aquele homem preso era a árvore. Então ele desenvolve a teoria dizendo que quando nós temos um propósito, nós enfrentamos os dissabores da vida com alegria, porque nós queremos chegar naquele propósito. E é ele que nos sustenta. O chamado, considerado anticristo da época, porque era filho de pastor, e tem um escrito muito conhecido de todos nós, quando ele diz nos seus escritos sobre o anticristo, que Deus morreu. Eu estou falando de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que quando disse que Deus estava morto, era porque ele via os cristãos vivendo autônomo de Deus. E ele diz, se eles são cristãos e não se submetem à vontade de Deus, então Deus está morto. Ele não quis dizer que eles não são cristãos. Ele quis dizer que então, se eles são cristãos e não se submetem ao que Deus manda, então Deus não existe. É daí o contexto, Deus está morto. Nietzsche disse assim, quem tem por que viver, suporta qualquer coisa. Eu e você sabemos que isso é fato. Presta atenção, por exemplo, numa alegoria muito simples. Quando você está de férias e você está indo a caminho da praia, e você sabe que ali você vai passar dias maravilhosos, e você sabe que você vai enfrentar 4 horas de trânsito, você vai. Não vai? Você vai e vai cantando hino, cantando música. Os mais pessimistas não vão. Mas os otimistas vão, porque eles querem a praia. E eles sabem que na praia eles vão encontrar o quê? Tudo que eles fogem daqui. Calor, suor. Não parece uma coisa insensata? Aqui a gente está assim, precisamos de um ar-condicionado. Precisamos de frescor. Mas na praia não tem ar-condicionado. A gente fica aglomerado, a gente fica no calor, mas a gente está de férias, a gente está no prazer, a gente está no propósito, a gente está no objetivo, a gente foi ali para isto. Então nós enfrentamos todas as intempéries do caminho. Quando nós queremos casar, os apaixonados, e quando a gente vê aquela mulher dos sonhos, ou aquele príncipe encantado, e a gente deseja e a gente sabe das lutas que os nossos pais enfrentaram. Nós sabemos o quanto foi difícil eles pagarem aluguel. Nós sabemos o quanto foi difícil eles nos sustentarem. Mas nós queremos a mesma coisa que eles tiveram. Propósito. Objetivo. Sentido. Mas quando você encontra pessoas que dizem, não tem por que casar. Não tem por que adorar a Deus. Não tem por que viver. E você coloca nele todo tipo de droga. Você aumenta de 20 para 40 uma fluoxetina. Você aumenta para 60. Você vai até onde não deve. Você muda os remédios. Você o acompanha para terapia. Você faz um monte de coisa. Ele não levanta. Sabe por quê? Porque ele não tem mais sentido para viver. Eu estou indo para onde? Eu vou chegar aonde? O que eu quero da vida? Não me resta mais nada. Por isso, o apóstolo Joel, no capítulo 2,
Ele diz que na descida do Espírito Santo, nos últimos tempos, e eu já disse isso, os últimos tempos são esses que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo está sobre a igreja e não tem mais nada para inaugurar, porque a igreja já está instalada sobre a face da terra. O reino de Deus está sobre nós. Esses são os últimos tempos. Ele disse, nos últimos tempos, o Espírito Santo virá sobre vós. E ele disse, os jovens sonharão. Desculpa, os jovens terão visões futura. E os velhos sonharão. O que ele está dizendo? Que com o poder do Espírito Santo, até os que já penduraram a chuteira, pegam a chuteira de volta e diz, ainda há por que viver, ainda há por que lutar. É isso que Deus está falando através de Moisés, que nós devemos ser santos como Deus é. É isso que Anthony Daniels está nos dizendo nos seus livros, que Deus é o que faz sentido na vida da gente. É isso que Jesus Cristo disse que veio fazer, agradar o Pai. O propósito da vida é o que Victor Frankl defendeu. E nós, como cristãos, vivemos e existimos somente para agradar a Deus e fazer a sua vontade. E quando nós nos esquecemos disso, eu vou profetizar sobre você. Você vai adoecer. E eu não vou poder ajudar você. Nem Dr. Rafael ajuda você. Nenhum remédio que você comprar na farmácia da Rose vai ajudar você. Porque você precisa de Deus. Só Ele faz sentido na nossa vida. Por isso que Santo Agostinho, na sua filosofia, disse, fizeste-nos, Senhor, para ti tu nos criaste. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Agostinho disse o seguinte, andaremos angustiados e aflitos, enquanto nosso coração não encontrar em ti descanso para as nossas almas. Não adianta toda uma noite nas bórneas. Não adianta entrar nessas casas modernas que tem hoje em dia de narguile e ficar ali fumando a noite toda buscando sentido. Porque se o seu sentido da vida estiver de fato numa fumaça, não tem vida mais medíocre do que essa. Não adianta você gastar as suas manhãs, tardes e noites no álcool, porque ele se evapora. Não adianta você gastar a sua vida com o ventre nos restaurantes, buscando na comida a sua saciedade, porque isso só vai te engordar. Você só vai encontrar descanso para as suas almas quando você fizer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável a Ele. Então, para terminar, o que fazer? Eu numerei 4 coisas aqui, só, rápido. Primeiro, envolva-se com Deus e as coisas de Deus. Não busque Deus para realizar seus sonhos pessoais, embora Ele possa fazer isso. Mas Ele não se presta a ser nosso escravo, nós que somos escravos dele. Segundo, livre-se da preguiça. Não tenha dúvida de que o diabo vai te dar um prazer no sofá, na cama e na televisão. Ele é mestre em fazer isso. Então, primeiro, busque as coisas de Deus e se envolva com elas. Segundo, livre-se da preguiça. Terceiro, livre-se do ressentimento. E aqui eu vou mexer um pouco com Anthony Daniels ou Theodore Dernip, quando ele diz que este sentimento de ressentimento é traiçoeiro. E o que é uma pessoa ressentida? O que é uma pessoa ferida? Uma pessoa ferida é aquela que sai da igreja, e por favor, se eu estiver falando de você,
lembra sempre quando tem aquelas novelas na televisão que sobe assim, isso aqui é uma obra de ficção, e os atores aqui, os nomes são... Se você encontrar um nome igual ao seu, é mera semelhança. Você já viu isso, né? Então o que eu vou dizer aqui não é especificamente para você, mas pode ser para você. Uma pessoa ressentida é aquela que quando vai a um ambiente, e aqui nós estamos no ambiente da igreja, e as pessoas que ela considera em grande estima não as cumprimenta, ela não volta. Palavras cruzadas, olhares cruzados. Eu lembro de que na inauguração do nosso prédio lá embaixo, um convidado que não é da igreja, que estava com a sua atual esposa, vivendo uma situação nova, entrou no espaço e uma outra pessoa o olhou de cima e embaixo. O que é olhar de cima e embaixo? Do tênis, da calça, da camisa até a cabeça. Mas a pessoa ressentida olhou aquilo como um julgamento. E saiu dali ferida, não ouviu o sermão, não ouviu os louvores, não ouviu absolutamente nada. Porque achou que aquele olhar foi um julgamento. Pessoas ressentidas são assim. E quem é ressentido precisa se livrar do ressentimento, porque o ressentimento é uma cadeia que prende você a não viver o melhor da vida. Eu atendi uma senhora pelo telefone, pelo vídeo, por uma indicação. Uma história, assim, ajudou o marido a construir uma farmácia, ajudou o marido a ter os bens que tem hoje. E as pessoas, quando nos falam as coisas, elas não contam tudo. E hoje ela mora na casa de favor do filho, cuidando do filho pequeno. E essa mulher só chorava, só chorava, só chorava. E ela disse, ele me tirou a casa de 1.400.000 que eu ajudei a comprar. E foi. E no final, depois de ouvir tudo isso, eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Esse choro não vai lhe ajudar em absolutamente nada. E ali eu fui firme, tentei ser amoroso, e disse para ela o seguinte, o mundo não gosta de gente que reclama e chora a vida. Quanto mais você reclamar, quanto mais você chorar, mais sozinho você vai ficar. Eu vou ajudar a senhora a lidar com essas perdas. E recomendei a ela a leitura de um livro. E fiquei ali um tempo com ela, batendo nisto. Uma hora depois ela me manda uma mensagem dizendo assim, o senhor é mágico, eu já estou me sentindo bem melhor. Eu quero meu marido de volta. Olha o que eu fiz na mulher. Eu tenho uma libido nela. Não sei se isso é possível, mas essa postura do ressentimento, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me ouve, ninguém me vê, a vida é cruel, a vida é difícil, a vida é... Ai, por que isso me aconteceu? Isso não ajuda você. Muito pelo contrário, você vai ficar sozinho. Então livre-se do ressentimento para encontrar o propósito na vida em Deus. Porque o povo ficou 40 anos no deserto, 40 anos andando em círculo, a saída era ali, era ali. 40 anos ali rodeando, porque reclamava, porque murmurava, porque chorava, porque dizia o Egito era melhor, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. E quando a gente fica nesse ressentimento, a gente não encontra a saída da vida.
A gente tem que levantar todo dia dizendo, vou vencer, estou com Cristo, meu propósito é Cristo, o que Deus quer da minha vida, e vamos para frente, e vamos para a vida, porque você só tem uma. Você já parou para pensar nisso? Você não vai voltar, não entra nessa conversa dos espíritas, até porque todo mundo que diz aí que é espírita, que é reencarnado, não lembra de absolutamente nada que viveu. Então, se a reencarnação é verdadeira, ela é uma porcaria. Porque se eu não posso lembrar do que eu vivi, para que me importa viver de novo? Porque a minha vida é feita de memória, a minha vida é feita de lembranças, a minha vida é feita e marcada por coisas boas e ruins que eu vivi. Eu já fiz essa pergunta para um espírita, ele disse, não sei responder para o senhor. Então você só tem uma vida segundo as Escrituras. Viva com Deus e com alegria. Você não vai ter outra chance. E eu garanto que você não vai adoecer quando você encontra o sentido e propósito da sua vida em Deus. E por último, foque no essencial, não no periférico. Às vezes a gente fica gastando tempo no que é secundário. Secundário. Essas são as nossas brigas evangélicas. As igrejas brigam por causa disso. Quanto que o nosso foco é Cristo. O essencial, o primordial é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Nossa vida é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz no capítulo 3, verso 13 e 14. Olha isso. E pega esse versículo como uma recomendação psicológica para a sua vida. Irmãos, diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não julgo que terminei, pendurei a chuteira, que já vivi tudo que tinha que viver. Mas uma coisa faço, diz Paulo. E o que eu faço é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, não tenho ressentimentos da vida, não tenho dores, lutas e pesares, porque essas coisas para trás ficam, o que eu perdi, perdi, o que eu entreguei, entreguei, mas o meu foco, o meu propósito é andar para frente, ainda é alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo está ensinando para mim e para você que a vida anda para frente, não para trás. Meu velho pai dizia para mim, o caranguejo, por causa de amigo, perdeu a cabeça e anda de lado até hoje. Não sei de onde ele tirou isso, meu pai não era nenhum biólogo. Mas ele dizia o seguinte, não siga a cabeça dos amigos. Pegando um atalho nessa fala dele, não siga o mundo, siga Deus. O mundo passa e todas as coisas que nele também há, passarão. Mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Você quer ter uma vida frutífera? Você quer deixar a angústia, a ansiedade, deixar todos os transtornos de lado? Crie um propósito na sua vida, viva por ele, e que esse propósito seja Deus, seja Cristo. Como disse Paulo, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Vamos para frente. Vamos andar para adorar e glorificar a Deus, como Ele mandou em Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separado para Deus, como Ele é no seu propósito, um fim naquilo que Ele criou. Amém? Este é o remédio de Deus para a tua vida nessa manhã. Curva a tua fronte.
Senhor, muitos que nos ouvem pela internet e os meus irmãos que estão aqui nessa manhã, talvez estejam vivendo um ressentimento, uma vida vazia. O mundo faz propagandas, o mundo faz merchandising sobre tantas coisas que são efêmeras, são vazias, é vapor. A gente prova, no dia seguinte precisamos provar de novo. Precisamos continuar correndo atrás de tantas coisas. E nós nos esquecemos que o Senhor disse que o Senhor é a água da vida. E quem beber do Senhor jamais terá sede. Que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão jamais terá fome. Senhor, que a gente saia daqui nessa manhã certo de que só vamos encontrar descanso para a nossa alma, só vamos encontrar sentido para a nossa vida quando nós estivermos em Ti. Mas o diabo tenta dizer nas mentes que se nós nos convertermos ao Senhor, nós seríamos escravos e a escravidão é algo pejorativo. Mas não tem nada melhor de ser escravo de um Deus santo, amoroso, misericordioso. Não tem nada melhor de ser escravo de um Deus que faz sentido à nossa vida. Não tem nada melhor do que encontrar em Ti a razão da nossa existência. Oh Deus, nos ajude, para que possamos nesta vida, Senhor, encontrar propósito no Senhor, nos esquecendo das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Senhor, dá sentido à nossa vida, faz com que a gente tenha pelo que viver e morrer, faz com que a gente encontre no Senhor um propósito eterno, que nos levará para a eternidade. É a minha oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, e que vocês tenham nessa palavra um remédio para as suas angústias. Vamos ficar de pé? Cumprindo com a nossa liturgia de culto, nós temos mais um cântico. Durante esse cântico...